Ora, bom dia, bem-vindos ao Golpe de Estado, podcast libertário. O meu nome é Ricardo, hoje estou com o António, o José Carlos e o Lex Liber. Vamos começar com o José Carlos, que nos vai falar do reino do Pineal e do que nós podemos apreciar da atuação do Estado em relação a um- um- uma espécie de autodeterminação e qual é a perspectiva libertária sobre este assunto. José Carlos? Olá, então. Epá, isto tem andado nas notícias, como vocês sabem, e os comentários, ou pelo menos os comentários habituais, têm sido depreciativos e críticos e dizer daquelas pessoas que são um bocado deslocadas e que, de alguma forma, se tem que impedir aquilo que eles estão a fazer ou aquilo que eles pretendem. E lendo aqui um pouco as notícias, hoje fui a rever aquilo, o que é que se fez, portanto, alguém comprou e pagou um determinado parcela de terreno no centro de Portugal e nesse terreno um jogador, eles dizem que é famoso, que é um Pini, jogava na Dinamarca por acaso, até sigo futebol, mas não só conhecia este futebolista por aqui. Mas comprou este terreno no centro de Portugal e instalou lá um grupo de pessoas que também não sabem quantas são. São por aí, fala-se entre 40 e 100. Este grupo de pessoas tem um líder a quem atribuem faculdades sobrenaturais de alguém que se assume como um filósofo, um guru espiritual, alguém exatamente que tem supostamente poderes sobrenaturais. E resolveram afastar-se do mundo, não é? do mundo da sociedade, apesar de terem redes sociais, por acaso, parece que eu também li aqui, não os sigo, mas eles leem, não estão totalmente isolados, mas querem aplicar uma filosofia de vida deles, nessas crenças espirituais que eles têm e também numa forma que me chamou a atenção de autossustentação. Portanto, eles querem viver com aquilo que conseguem na forma de produzir. Devem ter alguma atividade agrícola ali ou qualquer coisa. E pretendem que lhes seja dado o estatuto de Estado, ou seja, na prática querem que não querem nada dos Estados que existem e querem viver da forma que acham que devem viver neste espaço que eles adquiriram. Okay? E o que eu notei aqui foi, e o que me chamou a atenção foi, primeiro, esta forma de autossustentação e de se libertar no fundo, de não pediram subsídios, não pediram ajudas, não pediram nada. Okay? E então, isso foi algo que me chamou a atenção. Na comunicação começou a aparecer algumas críticas a dizer que há que investigar, há que ver. A polícia foi fazer algumas visitas às pessoas. Pode ou não haver situações com crianças, familiares de pessoas que voluntariamente entraram neste grupo a que a comunicação chama seita. Estão preocupados, com algumas são mães e têm crianças e estão preocupados com o que possa estar a suceder ali, que tipo de educação possa ser dada às crianças, etc, etc. E então pedem que o Estado, e o Estado português neste caso, tem vindo a fazer visitas a estas pessoas, a este grupo, e do que eu percebi, eles até têm acedido a conversar, a tentar dialogar, têm dado entrevistas a dizer, não, nós temos as nossas convicções e queremos, mesmo as crianças, sejam criadas e educadas conforme as convicções dos pais que lá estão. E que quem quiser sair, quem quiser entrar, será, pelo que eu percebi, bem-vindo, e quem quiser sair será também, tem essa liberdade de sair. Houve, acho que, uma situação de alguém que adoeceu, ou de uma criança que adoeceu e que faleceu, mas que não houve, ou seja, seria algo que mesmo estando cá fora, do que eu percebi, não haveria forma de evitar. Não é? Mas eles, ou seja, não há, pelo que se sabe, nenhum crime ou nenhuma ação menos certa, menos correta da parte deles. E o que eu queria chamar
aqui a atenção relativamente, se calhar, ao que se tem vindo, ou não, se tem vindo a ser, ao comentário habitual no mainstream, não é, como se diz, é pensar um pouco, então, mas temos aqui um conjunto de pessoas que têm uma determinada crença, que acredita no que for, e que quer viver por si. Ou seja, eles não querem que os incomodem na prática, querem, adquiriram e pagaram por uma determinada parcela de terra e querem usar essa terra para a sua vida, vivendo naquelas convicções que eles acreditam. E imediatamente isto é condenado pelo que está à volta e pelo Estado que está à volta, que não quer permitir que estas pessoas, se calhar, mostrem que é possível viver fora, não é fora da lei, é fora do braço do Estado, do poder do Estado, da regulação do Estado. As pessoas podem sobreviver, podem se educar, podem se alimentar, podem usar até aquilo que acham que é necessário para a sua vida e fazendo, ou seja, praticando aquela crença, que eu não entrei em pormenores, que, que eles estão convencidos que é verdadeira. Não sei se é assim. Agora, e no fundo era isto que eu gostava de lançar para a discussão, porque depois há outros episódios que eu também gostava de falar. Por exemplo, nos Estados Unidos há os Amish, que eu também fui tentar perceber como é que está e encontrei algumas coisas curiosas e que numa perspectiva de libertária, e nem só libertária, numa perspectiva de uma pessoa que possa querer viver independente e encontrar uma forma de vida com que se identifica, sem depender de outros, numa comunidade onde todos, na forma, encontraram esta forma de vivência, sem subsídios, e também sem pagar, acho eu, impostos, não precisam deles, e em paz, porque eles também assumiram isso, ou seja, nós não queremos, ou seja, acreditamos na não agressão. Portanto, à volta, até este burburinho social, à volta da zona onde estão, que é no centro, agora também não sei, ali na beira alta, as pessoas, eles nunca se queixaram deles, porque eles não incomodaram ninguém, e inclusive até têm, cada vez que saem da comunidade e vão comprar coisas, ou seja, comportam-se civilizadamente e ninguém tem queixas. E no fundo era lançar um pouco a discussão, o que é que vocês acham e também esta falta de olhar com uma perspectiva de liberdade, libertária ou não, mas uma perspectiva de liberdade, uma pessoa ou alguém, ou um grupo de pessoas, uma comunidade, poder viver como acha que deve viver. E que isto, na prática, é impedido. Bom, isto parece, eu estou aqui a ler a notícia segundo a TSF, também segundo o Ministério, fonte do Ministério Público de Coimbra, as ilegalidades que eles praticam têm a ver com o conjunto de situações que é alegada construção de equipamentos de forma irregular, bem como festas que ali ocorriam e poderão estar relacionadas com o tráfico de droga, além de eventuais burlas relacionadas com donativos de membros da comunidade. Eu penso que mesmo que o principal crime deles é não quererem pagar impostos e não se subjugarem às regras existentes. Isto é um bom exemplo do ponto de vista libertário, António? Ou o que achas sobre isto? Eh, eu também estive atento às notícias e, na verdade, põe-se aqui uma questão que é, eles são efetivamente uma, uma entidade que está fora do jugo do Estado ou se está dentro do jugo do Estado. E o Estado tem feito todo o possível de mostrar essa autoridade. E, para mostrar essa autoridade, tem estado a criar eh, razões para investigar, para ver se há algum passo em falso destas pessoas. Tu falaste aí três, há a quarta que é a morte da criança, supostamente porque a criança, eles não tiram o fio umbilical à criança, deixam-na apodrecer até e depois usam aquela parte para colocar numa planta. E muitas vezes isso, e segundo as suspeitas, é que isso terá dado
uma infecção generalizada à criança e a criança acabou por falecer. Nós ficámos muito chocados, começaram a dizer que isto, como é que pode ser um método tão rudimentar e método tão medieval. De facto, em Portugal nós não temos essa prática, mas nos anglo-saxónicos, inclusive nos sistemas nacionais de saúde, por exemplo, caso da Inglaterra, eh, há este tipo de intervenção que é deixar o cordão umbilical até apodrecer e pronto, com acompanhamento depois sobre a questão da infecção, do controle da infecção. E eles estão a pegar nisto tudo para precisamente descredibilizar e arranjar uma forma de retirar o- essa, essa autonomia que eles estão e conseguiram construir ao longo de alguns anos que já lá estão. Uh, Depois vieram também com o conceito da seita e de que estão a retirar o dinheiro, ou seja, a tal burla de, de reterem o dinheiro dos seus seguidores, mas segundo está lá mostrado, inclusive a própria, uma portuguesa que ficou lesada em 15 mil euros, ela não considera que foi lesada em 15 mil euros, porque deu voluntariamente esses 15 mil euros à comunidade. O que ficou desagradada foi quando saiu, a comunidade não lhe repôs qualquer valor para ela poder sair com alguns bens. Uh, Se isto é uma burla, não sei. Provavelmente está lá nos estatutos que eles criaram que um donativo passa a ser donativo. Depois há a questão fiscal. Há donativos, há atividades agrícolas que são feitas mesmo para autoconsumo. Elas têm que estar registadas, têm que estar legalizadas e, portanto, isto é mais um sistema de fuga às regras que o Estado português estabeleceu para os seus cidadãos. Eh, Agora, será quem é que tem legitimidade para, para criar essas regras? É o Estado ou é aquela comunidade? No meu entender, a comunidade tem mais legitimidade que o Estado. E porquê? Porque a comunidade, toda a ação que está a fazê-lo por voluntariado, por- como voluntários. E, portanto, se são voluntários, se o estão a fazer porque querem fazê-lo, não têm toda a legitimidade para definir as regras onde querem viver. O Estado é que não. O Estado assenta em leis draconianas sem olhar para as necessidades individuais e as necessidades comunitárias e simplesmente faz a lei geral e toda a lei geral tem que viver sobre tudo, e tudo tem que viver sobre este peso da lei geral. Por um hipotético contrato que qualquer cidadão faz com o Estado a partir do momento que nasceu ou que veio viver para Portugal. Este hipotético contrato não é e nunca foi reposto aos cidadãos como tal. É posto como a força da lei perante os cidadãos. E, portanto, a meu ver, tirando essas acusações que estão em investigação e que eu presumo que são todas falsas, porque mesmo a do tráfico de droga não houve nenhum, nenhum, nenhuma pessoa, nem na comunidade, nem fora da comunidade, a fazer práticas de tráfico de drogas conhecido. E, portanto, simplesmente se eles consomem droga, provavelmente é da própria plantação que têm lá e fazendo muito bem, se querem fazer. E, portanto, aqui eu estou claramente a favor dessa comunidade. Eh, Em termos legais, acho que eventualmente a freguesia e a população local terá alguma palavra a dizer, mas pelo que eu percebi, não há animosidade perante esse grupo que ali vive, portanto, não há aqui qualquer razão para o Estado interferir, exceto
a ânsia que o Estado tem de ir buscar os bens a quem eh, produz alguma coisa, nem que seja para autoconsumo, que é o caso. Eles querem é o imposto. E é por aí que o Estado não quer perder a soberania, porque perde a soberania do imposto. Eu acho que mais do que isso, acho que aqui o que está em demonstração é que o Estado vai usurpando realmente a propriedade das pessoas, e tanto que eles consideram que lá o reino do Pineal é propriedade do Estado, mas isto portanto, demonstra que se não houver consentimento das pessoas, o Estado fica meio perdido, não sabe o que há de fazer. E isso, mesmo quando se ouvia o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, que é a Câmara que está lá nessa zona, ele ficou completamente perdido porque ele diz: eles vieram ter comigo e disseram-me que não aceitavam as nossas regras. Isto não pode ser, o que é que nós fazemos? E não sei o quê. Portanto, ele estava um bocado perdido. E acho que isto é um bom exemplo de como, se numa sociedade libertária, se houver um mínimo de 5, 10% da população que se recuse a consentir esta intromissão na vida das pessoas, o Estado vai ficar completamente desarmado. Pelo menos é essa a minha esperança. O que é que tu achas sobre isto, Lex? Epá, eu sinceramente eu acho bem e até havia de existir mais iniciativas como esta. No fundo isto é uma seção do Estado, não é? Ah, quando dizem ir buscar impostos, até nisso cai mal, porque realmente acho que eles têm automóveis e pagam seguro e pagam imposto, o IUC, portanto nem é muito por aí. É mais, é por incomodar, acho eu, e por opressão para que outras pessoas não tenham a mesma ideia de querer fazer uma secessão do Estado. Depois a mídia, ou a média, tem aqui um papel muito importante, que é pegar, fazer aqui o dividir para reinar, não é? Como a média é o braço, digamos, o braço armado do Estado, ela faz aqui um julgamento em praça pública e mede a tensão que anda no ar. E se não houver muita tensão, põe mais tensão em cima, até que as coisas fiquem bastante ali perto da fervura para que o Estado possa agir legitimamente, não é? Então a mídia tem andado em cima do caso. Fomos bombardeados aí, pai, com umas 3 semanas de Reino de Pineal, porque pá, passaram inúmeras reportagens ah, de todo tipo, que eram negacionistas, que não acreditavam que a Terra era redonda, a Terra é redonda, os terraplanistas. Mas o que é que isso interessa? O que é que interessa? Eu acho uma estupidez acreditar que a Terra é plana, mas o que é que isso interessa? O que é que isso tem de mal a pessoa acreditar que a Terra é plana? O que é que isso influencia na vida das outras pessoas? O que é que influencia tu construires uma estufa com ferros ou com paus ou com qualquer coisa para teres uma plantação para consumo próprio? É um dos crimes que eles são acusados, não é? Que é estruturas não, não legais. O que é que interessa eles não quererem, por exemplo, seguir ter os filhos em escola? Porque aí até interessa, não é? Porque a escola é a doutrinação das crianças, não é? Para um Estado. Mas, quer dizer, não deixam as pessoas em paz, não deixam seguir o seu caminho, não deixam acreditar, não é? Ter as suas crenças. E, no fundo, é uma castração das pessoas que só querem viver em paz e estar sempre a pôr o pé em cima, com, claro, a ajuda da comunicação social, que faz isso muito bem e que tem sido, ao longo do tempo, um braço para julgar e para ter voz ativa de engenharia social sobre este tipo de coisas. Pá, basicamente é isso, eu acho bem, acho que havia de haver mais iniciativas, quanto mais iniciativas houver deste tipo, melhor, porque, como tu estavas a dizer, Ricardo, o presidente da junta ficou meio encabacado, como quem, estes gajos vêm para aqui e eu que sou o rei, não sou o rei deles, estás a perceber?
ele fica meio naquela, estes gajos são muito outsiders, não pode ser. Então, se houver mais gente a partilhar das mesmas ideias, ou quiser ideias novas, fazer aí comunidades, pá, era interessante. Eu acho bem, acho bem. É o futuro. Eu acho que um dos principais erros deles foi realmente saírem a público e autoproclamarem-se um reino de qualquer coisa. Porque se eles tinham ficado calados, se calhar tinham tido mais sucesso durante mais tempo e ninguém se metia com eles. Agora, Exatamente. realmente, a campanha que a comunicação social tem feito para destruir a credibilidade destas pessoas, das mais variadas óticas, seja através de falta de serviços de saúde, falta de educação, falta de documentação, burlas, construções, etc. Quer dizer, é tudo tão rebuscado, é tudo numa perspectiva. Eu cada vez penso mais que a seita e o culto não é dentro do reino do Pineal, é precisamente fora, no território português todo, é que há uma seita e um culto, e nós temos que estar obrigatoriamente a dar para esse território. E eu sei que há outro exemplo nos Estados Unidos que são os Amish, e que também são atacados. A cada semana, a cada mês, há episódios de ataque aos Amish, seja através das suas práticas agrícolas, das suas práticas de alimentação, de não tratarem ou não matarem os animais no sítio certo, não é autorizado por isto, não é autorizado por aquilo, e eles estão sempre a meter-se com eles e não dão descanso no sentido de os querer meter no Matrix do governo. José Carlos, eu sei que estudaste alguma coisa dos Amish, qual é a tua perspectiva e o que é que Estudar, podemos aproveitar disso? estudar não é bem, quer dizer, mas depois, ou seja, com isto tudo, uma pessoa vai perceber, porque realmente o medo dos governos, não é? É que, epá, isto é capaz de funcionar. E já vimos se isto funciona, depois nós não precisamos mais para nada. E depois mais pessoas aderem a coisas, não é? Então, mas a maneira é desqualificá-los. Ele acredita lá que o guru é não sei o que, estas crenças e não sei quantos, não é? Mas as crenças dele, como vocês disseram, e bem, é inofensiva para nós. Agora, por exemplo, acreditar que o governo resolve coisas, não é? Por exemplo, agora está isto, não, o governo quer resolver o problema da habitação, já não há a resolver, pelo menos em Portugal, desde que o Salazar tomou conta, não é? E já se arrasou várias cidades, e já se reconstruiu, e não sei quantos. E agora há o último, como é que eles chamam? Pacote da habitação, daquela miúda gira que agora é ministra, não é? Ainda ao pacote está a discutir se o Marcelo faz não sei o quê, e já o mercado se desregulou, só a pensar do que aí vem, não é? Só as rendas subiram todas, porque as pessoas já viram que, espera lá, que agora o governo vai mandar mais nisto. A propriedade não é nossa, é deles. Portanto, isto é uma crença, e é uma crença que afeta todos. Agora eles não, eles querem viver, e pelo que eu li, e ninguém negou, ou pelo menos até agora negou, eles querem autossuficiência, eles querem viver fora, não precisamos de vocês para nada. Não é? Nós educamos. Não sei. E os Amish é uma coisa curiosa para mim, porque eu não conhecia. Também promovem o pacifismo, são profundamente pacíficos e anti-violência, anti-agressão, não é? E uma coisa curiosa que conseguiram do Estado americano foi, porque eles acreditam na responsabilidade individual e que cada um deve prover ao seu sustento e na sua família e na sua comunidade. Então, eles conseguiram uma exclusão da segurança social. Eles não contribuem para a segurança social, mas não têm supostamente os benefícios. E olha que, curiosamente, sabe, porque às vezes já aí os negacionistas, e agora apareceu aquelas vacinas do Covid, não sei o quê, não morreram de Covid. Portanto, eles estão excluídos das regras, para o bem, porque as regras são para o nosso bem. Mas eles não cumprem essas regras e têm essa autorização do governo americano. Então, não se vacinam. E também não se vacinaram, obviamente, para esta pandemia que houve. E não tiveram problemas, nem têm as miocardites. Parece que agora há muita miocardite. Está a aparecer de repente as pessoas agora. Eles não têm isso. E também não têm, ou seja, a medicina tradicional, e não educam os filhos na escola, e mais também. É da adesão voluntária aos Amish. Apesar das pessoas serem educadas aquilo, podem sair. Amish. E a penalidade que a comunidade dá a quem sai é o ostracismo, ou seja, as pessoas deixam de falar com essa pessoa mesmo que a conheçam. Mesmo que sejam pais, filhos, ou seja, a pessoa, eles viram-lhe as costas. É o castigo, no fundo, a dizer porque qualquer um deles pode sair. E também é curioso, se tu fores analisar, é que não só é muito, muito, muito raro alguém querer sair, como há muitos a quererem entrar.
ou seja, e sendo que é uma seita protestante e puritanista que recusa a tecnologia, abdica de grande parte dos confortos das sociedades modernas, tem uma forma de viver onde trazem para si o próprio sustento. Houve até curioso, porque eles tinham muitas poupanças, eles têm até um banco, e o banco é muito sólido, exatamente porque é muito austero. Eles são todos muito austeros e trabalham muito no esforço e na poupança para segurar os dias futuros. E realmente é curioso, o Estado americano permitiu que eles tenham esta exclusão de algumas regras. E por acaso não vi isso acontecer aqui na Europa ou em Portugal. Estaria curioso. E se calhar uma forma de desqualificá-los, da forma de desqualificar este tipo de experiências é isto, ou seja, são sectas, são pessoas que estão translocadas, são pessoas que estão fora são esquisitos, por assim dizer, mas eu acho que o medo também é esse que vocês muito identificaram, é que, epá, e se isto funciona? Já viram o problema? Se isto funciona, a gente não precisar do governo e do socialismo para nada. Era um problema. Mas eu volto a frisar, é tudo verdade e são fenómenos muito semelhantes. São pessoas que querem viver fora da rede da educação e da saúde grátis, pronto, eles evitam isso tudo, e se calhar bem, mas se não houver o consentimento da mão do Estado sobre nós, se houver meia dúzia de pessoas a revoltarem-se e a querer, imaginemos agora em Oliveira do Hospital havia mais outra propriedade privada que decidia também fazer a mesma coisa ao lado, e daqui a um bocado todo o território de Oliveira do Hospital era constituído por estas comunidades, a Câmara Municipal pura e simplesmente deixaria de existir, ou então era eleito alguém por essas comunidades que se identificasse, que é o que acontece com o Amish, porque os Amish estão numa zona geográfica muito concentrada e são todos juntos, ou seja, não há Amish no Texas, na Flórida e no Norte, é só numa zona. E, portanto, eles conseguem beneficiar da união entre eles para eleger os seus representantes, as suas câmaras municipais, os seus meios, os seus xerifes, e toda a gente está coerente com uma visão da vida desse Eu não tipo. vejo problema nenhum nisso. E se houvesse, ou seja, se imaginemos agora um exercício abstrato de tal comunidades em Oliveira do Hospital. Sim, senhor, ficava revelado para que é que serve o governo. Para nada. Deixa-me dizer aqui uma coisa. Nós somos uma comunidade. Nós vivemos em comunidade. Eu vivo na comunidade da minha rua. Cumprimentos todos os dias, estou com ele todos os dias. Falamos de problemas que se passam na rua e que a Câmara não atua, mas nós queríamos que atuasse. Ou, ou, ou se alguém vem de fora, aqui é sempre um sítio muito parco para estacionamento, e se alguém quer estacionar, mas nós sabemos que o vizinho está a chegar, aparece logo alguém a dizer, isto está ocupado, não pode parar aqui o carro. Ou seja, eu vivo já numa comunidade, como vocês todos vivem. Até temos, no caso da propriedade horizontal, o conceito de comunidade legal, que é o condomínio. E, portanto, se nós temos isto, e, no fundo, nós somos vários reinos do Pineal. A única diferença entre nós e o reino do Pineal é que eles assumiram tiveram a coragem de dizer nós queremos ser autónomos. Mas, na verdade, nós próprios, como comunidade local, precisamos ser autónomos do Estado. E porquê? Porque, precisamente, nós temos os mesmos tipos de problemas que tem o reino do Pineal, que é, nós queremos que a nossa comunidade floresça e que ninguém nos venha tirar essa oportunidade. E o que acontece neste momento é exatamente o oposto. Nós temos um Estado central, absolutista, que, sem saber quais são as necessidades de cada comunidade, sem conhecer as verdadeiras situações que cada indivíduo vive dentro da sua comunidade, vem impor uma lei geral, vem impor a força através das polícias, das fiscalizações, das cartas registadas com aviso de recepção que vêm das finanças, da, 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 do congelamento de contas, tudo através da violência,
para que nós esqueçamos a nossa comunidade e passemos a viver em regra com aquilo que o poder absoluto considera válido para nós. Portanto, aquilo que eu estou a olhar para isto, do Reino do Pineal, não é nenhum grupo deslocado, sim, é um grupo, talvez porque veio de fora, talvez porque não tenha raízes familiares de pessoas fora uns que vivem em Braga, outros que vivem em Lisboa, outros que vivem no Porto. Não há este tipo de raízes. E esses não têm medo de dizer a verdade, que é, nós como comunidade é que temos que viver para nós e o Estado é um modelo absolutista. Isto é o que tem que ser dito e é a conclusão que eu tiro aqui deste fait divers que há aqui do Reino do Pineal. Pronto, claro que se falou aí dos média, e os média o que é que são? Os média, até porque são subsidiados por esse poder absoluto, não passam de meios de propaganda desse poder. E eles não querem perder essa fase, porque se esses média fossem viver à pala das comunidades, a maior parte deles não tinha subsistência. E, portanto, aqui o que eu acho que devemos dizer é isto, e alertar que os deslocados não são quem está no Reino do Pineal. Os deslocados somos nós, que continuamos a aceitar que um poder absolutista central mande na minha comunidade. Pronto. Neste caso, nem é a comunidade, manda na propriedade privada de alguém. Porque a revolta do gajo da Câmara Municipal, do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, era, eles nem sequer têm edifícios. Portanto, ele queria ter edifício para a Câmara poder apoderar-se deles, taxar impostos, etc., dar licenças, porque se não tiver nada construído, a revolta dele é que eles vivem em tendas, e as tendas não são taxáveis ainda, e portanto, como eles vivem fora da rede, eles não estão sujeitos a essa taxação mínima que lhe permite à Câmara Municipal, através da força policial e através do governo, de pôr a mão por cima deles e começar a tirar o dinheiro que eles têm lá. E vejam uma coisa, a Europa, não é? Eu não sou um especialista em história, mas depois da queda do Império Romano, foi uma anarquia de pequenas comunidades, de condes e de pequenos nobres, não é? Cada um tinha o seu castelo e a comunidade à volta, que lhes dava segurança e lhes dava depois, ou seja, dava-lhes segurança e permitia que as pessoas fossem vivendo, dando uma pequena parte a esse nobre ou líder ou qualquer coisa. Portanto, eram as cidades-estado, e foi aí que apareceu que a Europa floresceu. Apareceu a Renascença, apareceu o crescimento, apareceu o comércio, apareceu o capitalismo, apareceu aí, e até Portugal é um pouco, se calhar, filho disso também. E, portanto, o governo, ou ao ver o governo, não é, deve ser o mais próximo possível das pessoas e que se identifique com os problemas dessas pessoas. Mas nós não. É? Nós agora estamos aqui a discutir se Lisboa vai ter 4 aeroportos ou 5 aeroportos e não sei o quê, e coisas que não interessam à grande maioria e tem que pagar. E estas pessoas, o que me chamou a atenção também é a autossustentação. Eles não querem depender de ninguém e querem viver por si, na propriedade que é deles. E é isso. E é isso que não é admitido. Não, porque eles como eles não têm infraestrutura que se possa taxar, o governo não sabe o que fazer nestas situações. E, portanto, eles estão dentro de uma propriedade privada e não constroem nada. O governo sabe não tem maneira. Sim, só se os expulsar e expropriar. E arranjar qualquer coisa. Sim, pela lei nós não somos proprietários de coisa nenhuma. A propriedade... Dizer, por exemplo, essa coisa da fraude fiscal, branqueamento de capitais, dá para tudo. Se é donativo, se é isso, dá para tudo. Isso mas em termos libertários, e o Ricardo disse, e bem, eles estão numa propriedade privada. Mas em termos libertários, uma comunidade é um conjunto de propriedade privada. É o conjunto de cada um de nós e da nossa propriedade. Sem isso não existe comunidade. E, portanto, se nós pensarmos desta maneira, podemos dizer que, sendo nós donos da nossa propriedade, excluímos-nos de contribuir para o governo central.
E aqui é este passo que é preciso começar a ser, ou seja, o caminho que tem que passar a ser traçado por nós para efetivamente conseguirmos criar um modelo libertário, que é aproveitar estes exemplos do reino de Peniel, não as crenças, não ou seja, não as motivações que os criam, que, que eles idealizaram para criar a comunidade, mas sim o conceito da comunidade em si. Ou seja, nós temos que começar a pensar que eu sou proprietário da minha casa, sou proprietário, o meu vizinho é proprietário da sua casa e todos nós somos proprietários e temos que defender as nossas propriedades e a melhor maneira é fazê-lo de uma forma comunitária. Mas, a partir daí, não temos que prestar contas a mais ninguém. Porquê? Porque a, 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 assi- a, o is- a assistência que esse poder central diz dar, ele, na verdade, nunca é dado. Nunca é dado porque ele não tem esse poder de dar assistência. Ele tem o poder de forçar qualquer coisa. Não tem o poder de dar assistência. E, portanto, nós, como libertários, temos que pensar desta maneira. Vamos criar as nossas comunidades e vamos lutar para que essas comunidades se tornem autónomas do poder central. Isso é uma bela ideia para pôr num programa de um partido libertário. É dar a opção do opt-out. Ou seja, eu não quero os benefícios do Estado, que o Estado dá a todos, não é? Como nós sabemos, não quero os benefícios do Estado, mas também libertem-me das obrigações. Sim, Por exemplo, os Amis têm aquela história, têm uma autorização do governo americano para estarem excluídos de contribuir para a Segurança Social, que é algo também de distribuição de riqueza. Eles não contribuem porque para eles um princípio moral é o princípio de autossustentação e de cada um poder construir para si a sua segurança. E é uma obrigação moral de cada um. E se não cumprir, terá de ser castigado por isso, que é não ter, no fundo, dinheiro para o que serve a Segurança Social na vida. Portanto, isto é uma ideia, mas se calhar poderia ser aqui, não, se calhar poderia ser mesmo uma proposta num partido libertário futuro, é possibilitar o opt-out. Mas isto é um bocado estúpido até, porque, quer dizer, isto já foi assim, não é? Já foi pequenas comunidades, já foi pequenas tribos, cada um tinha as suas crenças, cada um acreditava no que queria, cada um tinha as suas leis, cada um se regia lá pelo seu Deus ou pelo representante da tribo. E o que veio destruir isto tudo foi a centralização dos governos, do Estado, em que quer providenciar tudo para toda a gente, não sabendo muitas vezes as necessidades dos locais, não é? E como alguém disse aí há bocado, fazer uma lei geral que por vezes até dá a uns, mas tira a outros, dá a uns, mas não serve a outros, serve a uns, mas não dá a outros. E o problema disto tudo é sempre a centralização do poder, não é? Porque no fundo isto já foi pequenas tribos e toda a gente se dá bem. Às vezes havia umas guerras entre eles, mas mesmo as guerras eram de pequena escala porque eram poucas pessoas, não é como estamos a ver agora. Portanto, até nisso as coisas foram piorando, porque quanto maior a tribo, ou seja, a escalada da guerra é maior. Quando forem menos tribos, mais pequenas, a escalada da guerra é menor. E pronto, fica aí a minha opinião. Eu acho que, para terminar, o Zé Carlos disse que o governo estava com medo porque eles pensam, e se isto funciona? E eu acho que o governo está mesmo em pânico porque eu acho que já funcionou o Reino do Peniel. E pronto, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Tá, obrigado a todos também. Boa noite. Um abraço. Tchau, Boa obrigado. noite. Um abraço.